Olá, meu nome é Deli e eu vou apresentar a proposta de ordenação do meu grupo no desafio do RISC-V. O algoritmo escolhido é o mesmo implementado no desafio 1, do IAS, e o grupo é composto por Deli, eu, Igor Prado Teixeira Borra, Ícaro Albuquerque Baliza Fernandes. O Insertion Sort é o algoritmo que coloca um elemento fora de ordem em seu lugar adequado em cada iteração. Ele funciona de forma semelhante ao modo como ordenamos cartas na nossa mão em um jogo de baralho. Assumimos que a primeira carta está na posição correta e então olhamos para a próxima carta, que está fora de posição. Se a carta fora de posição for maior que a carta que assumimos estar na posição correta, ela é colocada à direita, do contrário, à esquerda. Do mesmo modo, outras cartas fora de ordem são colocadas em seus lugares corretos. Ou seja, se olharmos para essa representação aqui e caso tivéssemos só a carta de número 2 na mão e tivéssemos acabado de tirar a carta de número 4. Se só temos a carta de número 2 na mão e as maiores vão à direita das menores, então à direita do número 2 iria o 4, como está aqui nessa representação. A mesma coisa vale para as outras cartas, e nesse caso aqui, olhando para a mão atual, como sendo essa, e pegando o 3 para inserir nesse conjunto, iríamos olhar que o 3 tem que estar à esquerda do 10, à esquerda do 6, à esquerda do 4, mais à direita do 2. Aqui temos o código em C, explicitando os jumps e condições de paradas utilizando os go, choose, que tem aqui. Aqui, nesse momento, pegamos a entrada dos dados, estabelecemos um inteiro n para ler da entrada, que vai ser o tamanho do vetor. Criamos um array com n posições e colocamos um índice começando em 0. Vamos pegar as entradas de vi, que começa em 0, e a cada valor armazenado a gente incrementa esse i, e se o i passado for maior ou igual a n, ou seja, no máximo ele sempre vai ser igual a n, que ele já atingiu já lemos a quantidade de elementos que foi declarada aqui no início como sendo o tamanho do vetor, a gente para. Se ele for menor do que n, a gente vai para getInput, que é essa parte aqui que está definida assim. E na parte da ordenação nós vamos ter dois loops, o loop de fora e essa parte da comparação. E temos duas condições, que é trocar ou não trocar um elemento. Ou seja, aqui começamos o i como 1, que não precisamos olhar para v0, porque como utilizando a analogia das cartas, estabelecemos que a primeira carta que temos na mão, ela já está ordenada, né? Então o vetor, o elemento 0 do vetor já está na posição correta que ele deveria estar. Então vamos olhar para os outros. E criamos duas variáveis, o j, que é a segunda variável, o segundo índice do loop, que vai comparar 2 a 2 cada elemento voltando, e uma variável temporária. Para o loop de fora, vamos estabelecer que j é igual a i. E vamos fazer essa comparação. Se vj é menor do que vj menos 1, ou seja, o elemento da iteração atual é menor do que o cara que vem antes dele, a gente vai para swap, que é para trocar os dois de posição. Aí armazenamos esse cara numa variável temporária, estabelecemos que o vj vai ser o cara que vem antes dele, então o maior foi para frente, e como o menor estava na temporária, o menor vai para vj-1. Se isso aqui não acontecer, ou seja, os elementos já estão na posição correta, né, o vj é maior ou igual ao vj-1, nós vamos para no swap, que é para não trocar. Então nós decrementamos o j, ou seja, vamos analisar os dois anteriores para ver se eles estão na posição certa. E vamos ver se j é maior do que 0, ou seja, não chegamos no início do vetor. A gente volta a fazer comparações. E caso isso não aconteça, a gente incrementa o i, e se o i for menor do que n ainda, né, não alcançamos o final do vetor, a gente retorna para o loop, para o início desse loop aqui, que vai comparar de novo o próximo vi e fazer o mesmo processo. Aqui tem a parte da saída, em que estabelecemos de novo um índice igual a 0
mostramos a saída imprimindo cada posição VI e incrementando I, enquanto I não for maior ou igual a N. Aí a gente volta para show output. Bom, agora falar um pouco sobre a implementação em RISC-V. Inicialmente, nós declaramos aqui todas as funções que serão utilizadas no código, que é a função do insertion_sort, a função para ler um vetor e a função para imprimir o vetor ordenado, que será chamada no final da ordenação. É importante destacar primeiro, né, que na arquitetura RV32i do RISC-V, as funções recebem como argumentos os valores dos registradores de A0 até A7 e retornam os valores através desses mesmos registradores. Além disso, na ocasião da chamada de uma função, o processador armazena no registrador RA, o return address, o endereço da linha de código seguinte, antes de realizar o desvio para onde está armazenado o início do código da função. Isso evita a perda de contexto. Ou seja, quando chamamos uma função, antes de realizar essa mudança para a linha do início de onde a função foi definida, o processador armazena nesse RA o endereço da próxima linha depois da chamada da função. Por quê? Porque quando ele pular para a linha de onde a função foi definida e executar toda a sequência de comandos, ao final dessa sequência de comandos, ele tem que saber para onde ele vai voltar, para retomar o código. E por isso, é necessário, ao final do código da função, realizar o salto para o endereço em RA, que está aqui nessa linha, no final do código, que pode ser entendida como um jump incondicional para esse endereço em RA. Bom, voltando para o código do insertion_sort, depois a gente fala um pouco sobre essa chamada do main, mas basicamente ela vai executar os códigos em sequência, mas depois eu falo sobre a função que está bem lá no final do código, a gente vai chegar lá. Mas a função insertion_sort, ela assume como argumentos o endereço de memória do primeiro elemento do vetor, o A0, e ela armazena esse cara no registrador A0 e o tamanho do vetor N no registrador A1. Aí aqui a gente move o primeiro cara para T1 e aqui no final a gente vai pegar T1 e vai somar 4, que a gente vai pegar o primeiro cara depois do A0, que é o A1, o elemento de índice 1 do vetor, e a gente soma 4 porque 4 é o tamanho da representação inteira, são 4 bits e 4 bytes, desculpa, e ela pula essa posição de memória para a próxima dia inteiro. Aí em seguida nós vamos pegar esse valor de A1, que é N, e vamos fazer 2 bit shifts para a esquerda, que é equivalente a multiplicar por 4. Depois de multiplicar esse cara por 4, nós vamos somar T1, que é o A0, nesse momento aqui, inicial, com A1, que é, no caso, a gente está fazendo a posição do primeiro cara, mais 4 vezes o tamanho do vetor, que vai nos dar a posição depois do último cara, no caso, a posição AN mais 1, que é a última posição do vetor, o ponteiro para o final. Então, aqui está tudo definido. Então, temos em T0 a posição do final do vetor e em T1 a posição do primeiro cara do vetor. E o condicional, né, o endereço em T1 servirá como uma variável de controle I. E da implementação que a gente acabou de ver em C. E repete-se o loop externo apenas quando T1 for menor do que T0, ou seja, T1 ainda não alcançou o final do vetor. E é equivalente a I ser menor que N na implementação em C. E isso é evidenciado na instrução BLT T1T0.alter, que é enquanto T1 for menor do que T0, branch lower than T1T0.alter, né? A gente pula para essa linha aqui, que é o loop externo. No início do loop externo, o comando mv_t2t1 atribui a T2 o valor de T1, e T2 servirá como a variável de controle J do loop interno da implementação em C. Voltamos para o loop interno apenas enquanto T2 for maior do que a 0,
ou seja, enquanto o T2 for maior do que o primeiro cara do vetor. O ponteiro, A0 armazena o ponteiro, né, da primeira posição do vetor. Então, enquanto o T2 for maior do que esse cara, a gente continua fazendo comparações para ver se a gente vai trocar alguém de posição. E isso é evidenciado pela instrução BGT, que é branch greater than T2 a 0.inner, que é essa que está aqui no final dessa instrução de swap. Enquanto T2 for maior do que a 0, a gente vai para ponto inner, que é o loop interno. No início do loop interno, carrega-se a J-1 em T3, que a gente dá essa instrução de load aqui. Em T3, o valor de T2, que é AJ, menos 4, que é voltando para a posição anterior. Então temos AJ-1 em T3 e em T4 armazenamos o AJ. E de acordo com a comparação AJ maior do que ou menor do que AJ-1, ou seja, T3 maior do que T4, entramos em dois casos, que é evidenciado pela instrução BLE T3T4.noSwap. Ou seja, branch lower equal, enquanto T3 for menor ou igual a T4, a gente não troca, que é o AJ-1 é menor ou igual ao AJ, ou seja, os dois estão nas posições corretas que deveriam estar, a gente não faz nenhuma troca. E em nenhuma troca, nesse ponto no swap, a gente tem o que? A gente adiciona incrementa o T1, que é o nosso I em mais 4, e a gente vê se ele é maior do que o valor de N. Se ele for maior do que N, a gente vai para o loop menor do que N, é branch lower than. Se T1, que é o nosso I, for menor do que N, a gente vai para o loop externo, que foi o que eu expliquei anteriormente quando eu falei sobre as condicionais do loop externo. E se ele não for, a gente continua aqui e vai para o return da função. Mas se essa condição aqui for falsa, a gente entra na condição de troca. E se realizamos a troca, vamos armazenar AJ em AJ-1, essa daqui, né? AJ em AJ-1, AJ é T4, e como temos AJ em T2, voltamos menos 4, então armazenamos AJ em AJ. AJ-1 é armazenado em AJ, então trocamos os dois de posição, e AJ, que é T3, pega AJ-1, que é esse cara aqui. Depois decrementamos o J, nesse caso aqui ADDI T2 menos 4, então pegamos o endereço de AJ e subtraímos 4. E se AJ for maior do que a 0, que é o início do vetor, nós vamos para ponto inner, que foi o condicional que eu falei, que é o do vetor ou do loop interno. Se isso aqui também for falso, a gente segue e vai para dial0. E após a chamada da função dial0, a gente vai para a posição seguinte ao momento que a função insertionSort foi chamada. Sabendo o funcionamento do código, irei agora mostrar a simulação. Irei começar com um exemplo mais simples para facilitar a compreensão do código, utilizando um array de apenas 5 elementos, provavelmente está aparecendo agora na tela. E vamos lá. Quando o código ser iniciado, a primeira coisa que irá acontecer será alocado espaço para a memória para poder receber o vetor. Logo após, a função getArray, que recebe do console o vetor, será chamada. O que irá acontecer? Primeiro, será passado o tamanho do vetor, né? No caso 5,
e logo após um loop que irá acontecer n vezes, ou seja, n sendo o tamanho do vetor, para receber cada elemento da array. Então vamos lá. Recebido todos os elementos do vetor, ele irá verificar se o índice que estava armazenado em T1, ou seja, o contador do programa, é menor do que T2. No caso, não é mais, ele já passou do limite, e a função irá retornar para main, o nosso código retornará para main, continuando o nosso código. Agora, a função insertionSort, que irá ordenar o vetor, será chamada. Dois loops serão iniciados, sendo o externo e o interno. O externo ele é responsável por percorrer todo o vetor, e o interno irá comparar o elemento atual que está no loop externo com todos os seus antecessores para inserir esse elemento na sua posição correta. E para isso, algumas variáveis são necessárias, sendo uma de controle do loop externo, que será armazenada em T1, e em T0 será armazenado o endereço seguinte ao último elemento do vetor. Então, isso será feito, né, para termos um ponto de parada do loop e saber quando a função está ordenada. E quando isso irá acontecer? Quando T1 for maior do que T0, então o loop será encerrado. Isso pode ser visto nessa linha de código aqui. Sim, voltando para a ordenação, armazenando essas variáveis que eu falei, o loop externo será iniciado agora, e agora T2 está recebendo o elemento 5 do nosso vetor para começar o loop e comparar para ver se ele está inserido no local correto. Agora, T3 irá armazenar o 4 para podermos fazer essa comparação, e T4 irá armazenar o 5, e caso o T3 for maior do que o T4, ele iria continuar o loop, né? Ele iria entrar no if, iria para o swap, que iria trocar ele de posição, mas como não é, ele irá pular para o noSwap e irá continuar o loop, incrementando o valor de i, porque ainda não chegamos no final do vetor, e reiniciando o loop externo. Agora, o próximo elemento, depois do 5, que no caso é o 3, será armazenado em T2, e faremos a mesma comparação. O 3 é armazenado em T4 e o 5 é armazenado em T3 para podermos fazer a comparação. Se for maior, nesse caso ou se for menor, né? E nesse caso T3 3 é menor do que 5, ele irá trocar os dois de posição e continuará o loop interno para ver se 3 ainda é menor do que 4. Irá voltar irá iniciar o loop e fazendo a comparação entre 3 e 4 é menor, então para a troca de novo, certo? Agora não tem mais elemento antes do 3, ele irá reiniciar ele irá continuar o loop externo e fará isso com todos os elementos até que o vetor esteja ordenado. Pronto. Agora que temos o nosso vetor ordenado e guardado ele na memória, em suas posições corretas, a nossa função para pintar o vetor será chamada, e basicamente o que ele vai fazer? Ele vai começar do primeiro elemento do vetor, irá
pegar a posição dele a partir de um índice que é armazenado em T1 e irá percorrer todo o vetor até o último elemento. Quando chegar no último elemento, ele irá parar e todos os números serão impressos. Aqui podemos ver o vetor impresso corretamente, ordenado, e a nossa ordenação é encerrada. Agora, utilizando a tabela de dados, eu vou ordenar a coluna da quantidade de compradas. Já tendo inserido os valores aqui em ordem, que estava na tabela, a gente espera receber eles em ordem, né? Vou dar uma adiantada aqui e ver no que dá. Aqui tá, né? Em ordem certinha, né? Cadê? Deixa eu colocar aqui certinho. Output array. Dá pra ver 3, 15. Então, funcionando tranquilamente.